a gente tem a percepção de que esse movimento de escassez de mão de obra, ele é constante, ele não vai voltar ao que era antes. Então, industrializar é a palavra do momento. Agora sim, com vocês, Davi Fratel. Tudo bem, pessoal? Bom dia a todos vocês. Na realidade, só tem fera aqui nesse evento, né? Tanto nos palestrantes quanto a plateia é muito diversa, muito interessante. Então, eu vou apenas passar aqui alguns sentimentos que eu tenho, algumas percepções que eu tenho nessa vivência aí que eu venho tendo de alvenaria estrutural para vocês, tá certo? Mas os mestres aqui da alvenaria estrutural, a Cury, a Plano, tá todo mundo aqui, tá certo? Além, evidentemente, dos professores, do Biraci. Vamos lá. Meu nome é Davi Fratel, não sei se poucos aqui me conhecem, mas eu tenho uma trajetória empresarial desde 1983, eu venho andando aí, militando na construção civil, e atualmente eu milito muito no Sinduscom, eu sou diretor de gente do Sinduscom, sou conselheiro do Senai, sou conselheiro da Fiesp, sou conselheiro consultivo no Sinduscom, na parte de finanças e fiscal. Tenho a minha empresa de consultoria e gerenciamento, se chama IEP. Meu sócio está aqui, é meu filho, está aqui comigo, tá certo? E tenho atuado em várias empresas aí, inclusive no Centro-Oeste, etc., levando um pouco desse conhecimento que eu consegui adquirir durante esse tempo. Pessoal, alvenaria estrutural. A gente fala que inovação e desafios no sistema de alvenaria estrutural. É o tema aqui do Conexões, né? Inovação na alvenaria estrutural é desafio. Não é desafio, não. É desafio. Né? Inovar na alvenaria estrutural, só brasileiro mesmo consegue fazer isso. E vem conseguindo, graças a Deus. Tanto é que esse sistema vem tomando força, apesar de não ser um sistema 100% industrializado. A gente precisa hoje dessa industrialização, porque nossa mão de obra se foi e ela não volta mais. A gente tem a percepção de que esse movimento de escassez de mão de obra, ele é constante, ele não vai voltar ao que era antes. Então, industrializar é a palavra do momento. E, evidentemente, com qualificação. Então, a gente tem hoje um problema seríssimo aí, o Biraci vai falar disso, a logística nas grandes cidades, né, para a gente industrializar a construção civil. É muito complicado você, numa cidade como São Paulo, você industrializar uma construção, levar pilares pré-moldados, levar peças pré-moldadas, etc. Até peças prontas de estruturas de concreto, né, de armaduras, etc., porque você não consegue entrar. E quando você entra, você não consegue sair. Você tem que ficar com caminhão até de madrugada para voltar, etc. Então, a logística nas grandes cidades é muito ruim. Outro ponto interessante é o uso intensivo de equipamentos de grande porte. A Prefeitura de São Paulo, ela não oferece esse tipo de vantagem para a gente. Usar uma grua em São Paulo, principalmente quando os terrenos são exprimidos, pequenos, é quase que impossível. Não é isso, Biraci? A gente estava discutindo isso semana passada, num projeto nós estamos juntos. Impossível usar uma grua. O Sinduscom entrou com um trabalho junto à SMU, né, que é a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, e a gente conseguiu. Não foi ainda publicado, mas a lança, viu, Biraci, daqueles 10 metros que sai do terreno, vai passar a ser 30 metros. Então, a gente conseguiu, com a Prefeitura, ampliar, tá certo? Essa distância da grua, da lança que sai sem a carga. E a gente está tentando ainda fazer com que a gente consiga buscar essa carga na rua. Então, nós temos uma reunião semana que vem na Prefeitura, a minuta do decreto já saiu, a gente já olhou essa minuta, já comentou, então vem boas notícias por aí para a gente intensificar exatamente o uso desses equipamentos que a gente tanto precisa para a industrialização. Envelhecimento de mão de obra é uma coisa que todo mundo aí tem falado, é irreversível, então a gente já conhece esse tema. Qualificação de mão de obra, isso é importantíssimo, a qualificação de mão de obra. Não adianta a gente querer industrializar, virar a chave na industrialização, sem qualificar essa mão de obra. Essa mão de obra precisa ser qualificada. Dentro desse cenário, para a gente estimular aí o uso da alvenaria estrutural,
que ainda é uma excelente solução para aquilo que a gente tem hoje, vem ganhando aí, em termos de custo, né? E cada dia nós temos prédios mais altos de alvenaria estrutural, que também é tema de hoje nesse nosso Conexões. Eu trago um tema muito interessante, que é projetar para o custo, onde a arquitetura encontra a engenharia. Ou seja, eu defendo o que muitos já defenderam e não vêm conseguindo, que a gente tem que definir o custo e projetar para este custo se encaixar no preço, e não ao contrário. Para a alvenaria estrutural, não adianta você passar o projeto para um arquiteto, que com sua criatividade vai fazer um projeto belíssimo, lindíssimo, mas ele não se encaixa no custo da alvenaria estrutural, de um prédio de médio baixo, tá certo? Padrão econômico, desculpe. Não adianta a gente fazer isso. Então, a gente precisa agora inverter essa dinâmica, ou seja, é projetar para o custo. Isso eu defendo basicamente. A gente consegue isso através do orçamento, fazendo design, que eu vou falar exatamente sobre esse ponto, planejamento de canteiro, planejamento de obra, execução e entrega e, evidentemente, assistência técnica. A gente precisa trabalhar todos esses pontos. Dentro do aspecto de design, eu vou chamar a atenção aqui de vocês sobre a concepção arquitetônica como principal ferramenta para alinhar o projeto ao custo desejado. Um segundo tema que vai ter hoje, que é também importante para o projeto, é a importância de um projeto colaborativo para alta performance construtiva. A gente precisa ganhar produtividade, a gente precisa fazer as coisas no tempo certo, na sequência certa, para não perder isso aí. Conceber o projeto considerando desde o início as condições logísticas diante do cenário de mão de obra. É outro tema que a gente vai tratar aqui com essas autoridades que aqui estão. Verticalizar, aproveitar todo o potencial construtivo. Isso é importantíssimo. A alvenaria estrutural, ela vinha se limitando a prédios de 20, 22 pavimentos, 20, 22 pavimentos, e hoje já há quem faça prédios 29, 30 pavimentos, tá certo? Já há quem faça isso aí. Já tem projetistas fazendo isso, já tem construtoras fazendo esse tipo de trabalho, o que potencializa ainda mais o uso da alvenaria estrutural em grandes centros, como é o centro de São Paulo. Aproveitar ao máximo as propriedades dos materiais e sistemas construtivos, ou seja, nesse tema, eu levo ao uso do bloco. O bloco de concreto, os prismas, etc., eles precisam ser vistos com muito cuidado. As normas, não é isso, Franco? As normas estão obsoletas. A norma de alvenaria estrutural precisa ser revisada. Aqueles números de prisma oco, prisma cheio, tá certo? Resistência de bloco, grautes, etc., 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 a gente precisa dar uma olhada. Eu sei que já estão revisando isso, tá? Mas isso precisa vir mais rápido ao público para que a gente consiga aproveitar ao máximo a propriedade do material. Ou seja, com um bloco de 24 MPa, a gente conseguir fazer um prédio de 28, 29 pavimentos. Tá certo? Isso é possível fazer. Está provado que é possível fazer. Vamos lá. Bem, o primeiro ponto que eu chamo a atenção do projetar para o custo é a questão da eficiência dos planos horizontais. Ou seja, o empreendimento de médio padrão econômico, Minha Casa Minha Vida. Como é que a gente consegue tirar o melhor dele? Fazendo com que a área privativa sobre a área construída seja um número mais próximo de 1 possível. É o primeiro ponto, é o primeiro indicativo que a gente tem. Eu me dei ao trabalho de buscar, dentro da minha vivência, 19 empreendimentos com a mesma tipologia, alvenaria estrutural, tá certo? Desculpa, esse é de médio padrão, alvenaria estrutural vem depois. Esse aí é de concreto armado reticulado, tá? Então, eu peguei aí vários empreendimentos, mais de 22 empreendimentos que a gente tem aí feitos, e ordenei o custo do empreendimento, custo raso, ou seja, o custo direto mais o custo indireto, sem qualquer tipo de taxa de administração, sem qualquer tipo de benefício, e fiz uma relação da eficiência, ou seja, a área privativa dividido por área construída. A área privativa construída não é a construída de prefeitura, tá, pessoal? Não é a área equivalente aqui. E a gente chega a esse tipo de comportamento, ou seja, quanto mais eficiente, 0,72, que ali está,
nós tivermos essa relação, mais barato o prédio vai custar, numa mesma tipologia. Isso mostra que o arquiteto, na hora de conceber o produto, ele tem que ter um aproveitamento máximo das áreas privativas em relação às áreas construídas. Por exemplo, hoje, os edifícios, aqui é outro gráfico. Esse é o Minha Casa Minha Vida, o padrão econômico, né? Eu peguei aí quase 17 empreendimentos, deve ter sido isso, e você vê que o comportamento é exatamente, a tendência de comportamento é exatamente a mesma. Ali em vermelhinho a curva de tendência, onde você tem uma eficiência de 0,76, deve estar custando em torno de R$ 3.500, por exemplo, tá certo? São números médios. E você tem empreendimentos de Minha Casa Minha Vida, que eu pesquisei, com eficiência de 0,56. É aquele Minha Casa Minha Vida que tem piscina, que tem subsolo, que tem sobressolo, né? Que hoje eu acredito que não se faz mais, né? A conta não está pagando. Quando o pessoal começou a fazer Minha Casa Minha Vida, grandes construtoras passaram para esse nicho do Minha Casa Minha Vida, eles buscavam entregar mais do que aquilo que o cliente tinha imaginado na vida dele. Então, entregava piscina, no salão de beleza, no uma coisa enorme, gigantesca, vaga de garagem, edifício garagem, tem vários aqui em São Paulo, que você tem eficiências baixíssimas, tá certo? Então, você tem que construir cada vez menos, produtos pequenos, potencializar o custo para que você se encaixe na faixa do Minha Casa Minha Vida. Então, aqui são os edifícios de alvenaria estrutural, onde eu digo para vocês que o melhor número é de 0,75 para cima, tá certo? E tem empresas aqui que estão aqui, que já fazem com 0,80, 0,84, são os projetos mais eficientes do ponto de vista de planos horizontais. Dentro da questão dos planos verticais, das paredes em si, eu costumo dizer que 40%, de 35% a 40% das coisas que custam dentro de um empreendimento estão nas paredes. As paredes custam caro. Então, quanto menos parede tiver, melhor para o empreendimento, né? Então, a gente tem que buscar ter eficiência na parte vertical, ou seja, menos paredes de vedação e, principalmente, paredes de fachada. Isso, o impacto é muito grande. Eu costumo falar assim, você imagina um quadrado, né? Você tem um quadrado que tem 20 por 20, então ele tem 400 metros quadrados. Até aí tudo bem? Ok? 20 por 20. O perímetro dele é de 80, não é isso? 20 mais 20 mais 20 mais 20. Ok. Aí você tem um retângulo agora. Esses prédios espichados, né? Em planta, que você tem, vamos supor, 40, para a conta ficar mais fácil para mim, né? 40 por 10. Dá os mesmos 400 metros quadrados, tá certo? Mas qual o perímetro desse retângulo? 100. Então, a gente saiu de um perímetro de 80 e caminhou para o perímetro de 100. Imagina, para a mesma área, o quanto mais de alvenaria a gente vai ter que construir para o mesmo aproveitamento de área construída. Então, isso é um conceito que os arquitetos deveriam trazer da universidade, que é um conceito muito conhecido, que é o conceito de índice de compacidade, que muito pouca gente hoje fala nisso. Eu costumo colocar nos meus projetos uma exigência em relação ao índice de compacidade, para a gente ter um melhor aproveitamento da alvenaria. Esse cara aqui, o círculo, é a figura geométrica mais compacta que existe. Ou seja, para uma área qualquer, é o que tem o menor perímetro. Tá certo? Então, o ideal para a gente ter uma fachada super econômica era fazer prédios redondos. Tá certo? Já fizeram muitos prédios redondos por aí. Mas é muito ruim um prédio redondo se aproveitar o que vem dentro, né? O quarto, a sala. É muito ruim de acomodar aquilo lá. Não vamos pensar aqui em fazer prédios redondos em alvenaria estrutural. Não é isso que eu quero. Esse círculo aqui que eu tomei, ele tem uma área de 900 metros quadrados e um perímetro de 106 metros. Tá? Aí você vem para esses prédios aqui, que é um prédio real, esse aqui. Isso não é brincadeira, não. Isso aqui, um arquiteto conseguiu projetar isso aqui em alvenaria estrutural. Todo cheio de recorte, todo cheio de vai e vem, várias tipologias arrumadas no mesmo plano em si.
você tem a mesma metragem, 900 metros quadrados, você tem um perímetro de 230 metros quadrados. Você saiu de um ótimo de 106 e vai para um perímetro de 230. Na hora que você faz a relação do perímetro do círculo em relação ao perímetro dessa figura, você tem uma eficiência de 46%. Que merda, né? Vamos lá. Chegamos para um produto um pouquinho mais elaborado, se pensou em fazer uma tipologia mais tranquila, um prédio mais 13, 14 metros de largura, e se chegou a uma área de 900 metros quadrados, a mesma área, um perímetro de 140 metros. E a compacidade dele é de 75%, ou seja, em relação ao ótimo, que é o círculo, ele tem 75% de eficiência. Agora compara na horizontal. Essa figura tem 75% e essa tem 46%. São prédios que podem produzir o mesmo efeito em termos de área privativa e área construída. Agora também não se enganem. Quanto pior for a compacidade da fachada, pior é a compacidade do apartamento. O apartamento leva para dentro esse defeito da compacidade da fachada. Fachadas ruins geram produtos arquitetônicos muito caros internamente. Então, isso precisa ser muito bem estudado. Alguma dúvida aqui, pessoal, em relação a isso aqui? Maravilha. Bora. Então, eu fiz aqui uma provocação e coloquei uma superfície circular, quadrada, retangular e também prédio em L. Hoje em dia, é muito comum, né, se fazer esses prédios aqui. Opa, passei demais. Fazer prédios em L, tá? Você percebe que para a mesma área de 100, o circular deu 35,44 de perímetro, a quadrada deu 40 de perímetro, a retangular deu 50 e em L deu 58. Então, nós tivemos um acréscimo de 35 para 58 por conta disso. E uma retangular, chutando aqui um absurdo, de 2 por 50, 100 metros dá 104. Né? Então, vê como é sensível a questão da forma, da compacidade do elemento, que é a repetição aí dos planos de pavimento tipo. Outro ponto muito batido, que eu tenho falado bastante, é a questão das sacadas. Né? O cuidado com as sacadas. Né? Os estruturalistas vão estar aí, vão falar talvez disso, gostaria que falassem. Existem sacadas mais econômicas, que são as sacadas encaixadas na alvenaria estrutural. Não são aquelas que têm os balanços. Né? Isso aqui eu estou falando, não estou falando de ponto de vista estrutural, pessoal, estou falando do ponto de vista de forma, de custo com material. Você tem custo intermediário, que são fachadas que a gente chama de sacadas, que a gente chama de semi-encaixadas, e temos sacadas completamente em balanço, né, que são as piores do ponto de vista de custo. Eu não estou falando de custo estrutural, volto a dizer, custo de material e serviço. Olha só, fizemos um ensaio, pegamos esses 3, 4 tipos de sacada, colocamos a mesma área para todas elas, tá certo? Gradil, no tipo A, que é a mais econômica, 3,30, fazendo de conta que o gradil está saindo do piso com aquele 1,10 m, 1,20 m lá de altura. A fachada, a B, 5,50 de gradil, a C, 5,50 também, que é mais ou menos a mesma coisa. Né? A D dá 7, essa D aqui que está no cantinho do lado de cá. E a fachada em L dá 9. Ou seja, a gente gasta 3 vezes mais custo de gradil com uma fachada, com a sacada em L do que com a sacada completamente encaixada. Então, a gente tem que buscar no nosso arquiteto, disse, olha, projete sacadas encaixadas. A gente precisa dar essa diretriz para os caras, tá certo? Que eu chamo de projetar para o custo, e não ao contrário.
Olha o perímetro, arestas livres. Sabe aquela aresta que o pedreiro tem uma puta dificuldade de fazer e que a gente hoje não encontra mais esse pedreiro? Ou então o cara lá da monocapa, o cara da bicamada, tá certo? Aí da Bela Vista, vai fazer os seus cantos, arestas livres. Você sai de 3 metros de aresta livre do A e vai para 8,49 de aresta livre do E. 3 vezes mais. Quanto é que custa essa sacada? Outro ponto, o perímetro. O perímetro é mais ou menos o mesmo, 10, 10, 10, e a sacada E vai dar 11,66. Aqui eu trago outra provocação, verticalização com a mesma área total. Tá certo? O que esse gráfico aí está dizendo? O que esse desenho aí está dizendo? Se eu tenho uma superfície com um pavimento de 1.000 metros quadrados, eu tenho uma superfície com 2 pavimentos de 500 metros quadrados e tenho uma terceira superfície com 3 pavimentos, tá certo? De 333 e 33 metros quadrados. Ou seja, todas as 3 têm a mesma área de aproveitamento. A compacidade do primeiro é 88,62 em relação ao círculo, que é o ideal, tem uma eficiência de 88%, enquanto a última, com 3 pavimentos, tem uma eficiência de 51%. Isso também nos dá uma dica, né? Que a gente tem que buscar construir nos nossos prédios que tenham maior aproveitamento de área, tá certo? Do que construir prédios com menor aproveitamento de áreas e mais verticalizados. Aqui já chama um ponto de atenção para a verticalização dos sistemas construtivos, né? Isso é um pênalti para quem prefere fazer coisas mais altas, mas você precisa esgotar a sua capacidade de ocupação no prédio. A altura da edificação, tá certo? Quanto mais alta a edificação for, ela tende a ser um pouco mais cara, evidentemente, tá certo? A gente já viu pelas dicas que a gente está dando, mas tem coisas que são mais baratas, movimento de terra, subsolo, cobertura, guaritas, terreno ocupado. Então, hoje a gente já consegue gritar para o mundo, alvenaria estrutural, você consegue fazer prédios mais altos de alvenaria estrutural. Aquela limitação que existia com a alvenaria estrutural, ela está sendo vencida pela tecnologia, está sendo vencida por blocos de boa qualidade, tá certo? Que chegam a resistências bacanas, prismas bacanas, agora precisa ter muito cuidado com a qualidade da mão de obra. Qualquer besteirinha que você faça ali, naquela argamassa de assentamento, que passe de 1 centímetro, que vá para 1,5 centímetros, você sacrifica demais a resistência do prisma. Qualquer coisa que você faça na hora do prisma cheio, que ele dá aquele abatimento, né, e você não tem o cuidado, ele dá diferença. Eu fiz um trabalho com Paulo Helene, agora recentemente, muito extenso sobre isso. Um trabalho sensacional. Justamente para buscar onde é que estava a nossa ineficiência técnica na alvenaria estrutural. E a gente conseguiu descobrir. Está exatamente na mão de obra. Tá certo? Na baixa qualificação da mão de obra. A altura da edificação influencia nos custos dos elevadores. Quanto mais alto você tem o edifício, mais caro proporcionalmente é o elevador. Tá certo? Você tem essa relação, por exemplo, aquele empreendimento lá, mais 180%, é térreo mais 5, térreo mais 50, um prédio alto. A gente não conseguiu botar a letra ali direito, tá certo? Então, o elevador custa muito mais caro, quanto mais alto é o empreendimento, tá certo? Aí as pessoas, aí a gente já começa a ter soluções, né? Soluções da engenharia, né? Da criatividade do povo brasileiro, de fazer zoneamento de elevadores. A primeira vez que eu fiz isso, né, foi um horror na empresa. Um horror. O cara lá, o corretor, ia dizer, não, o cara tem que fazer baldeação, não sei o quê. Não, esse empreendimento é um empreendimento que eu acabei de estudar na semana passada. Ele tem 12 elevadores. Então, 5 vão atender até o 14º, 5 vão atender do 14º ao 26º, mais o térreo, e 2 vão atender todos os pavimentos. Pessoal, isso diminui, brincando, aí, 26 portas.
de elevadores, 26 paradas de elevador. E diminui o custo do elevador. Porque o elevador, nessa configuração, o 5 e o 2, eles ficam mais lentos. Você pode fazer um elevador com velocidades menores. Então, você tem uma grande eficiência nesse tipo de coisa. Então, a gente tem que começar a inventar, inovar dentro disso aí, para a gente buscar o melhor para o custo caber. Né? Ou seja, projetar para o custo caber dentro disso aí. Bem, vazios, isso é um pecado. Às vezes, o arquiteto, para fazer uma fachada mais linear, ele cria muitos vazios internos, vocês estão vendo aqueles vermelhinhos ali. Aquilo ali foi um projeto que eu recebi, e aquilo ali foi uma planta que eu modifiquei para melhorar. O perímetro de 146 foi 142, o pavimento 752 para 716. A gente conseguiu tirar 40 metros quadrados de construção, porque aquele vazio é um falso vazio. No final das contas, a obra, às vezes, até faz a laje, deixa lá entre paredes, um buraco que não usa para absolutamente nada. Tá certo? Como eu falei para vocês, quanto mais eficiente for a fachada, melhor é o apartamento. Edifícios de alto padrão, você consegue ter índices de compacidade bons. Dos vãos, sala-cozinha com 84%, sacada 70%, suíte com 83%. Aqui é um empreendimento econômico, que você também consegue, olha que compacidade bacana aquilo ali. Quando você não olha e não vê corredor, a compacidade é legal. Então você consegue apartamentos com a mesma área, tá certo? Com melhor aproveitamento de quartos, etc., etc., e menos paredes de vedação. É isso que a gente tem que diminuir, tirar as paredes de vedação, que elas custam caro, elas não agregam absolutamente nada ao empreendimento. Tá? O projeto deve permitir a industrialização. Aí eu passo para o seguinte, vamos agora pensar na industrialização. Eu vou só chutar a bola para cima aqui, porque os colegas vão falar disso aqui. Primeiro, buscar, na alvenaria estrutural, edifícios que tenham uma largura bacana. Não adianta querer fazer um edifício de 30 pavimentos com uma largura de 10. O professor aqui, Franco, não vai deixar você fazer. Agora, você precisa de larguras maiores. Você precisa de 14 metros, por exemplo, para trabalhar esses pórticos trabalharem legal. Por quê? Porque alvenaria, flexão, etc., essa história que a gente já conhece. Né? Então, edifícios largos, sacadas em azul ali aparecendo, ó, não, sacadas encaixadas, tá certo? Completamente encaixadas. Essas do canto são semi-encaixadas, essas do meio também são semi-encaixadas, ficou bem bacana. Pórticos, né? Vou deixar aí a bola para vocês, ou seja, sempre formando pórticos, né? Tem arquiteto que gosta de fazer uma tipologia de um lado, uma tipologia do outro. Para alvenaria estrutural não é bom isso fazer. E outra coisa bacana que tem sido feito hoje é a laje pré, né? Ou a pré-laje chamada. Isso está diminuindo bastante. Eu fiz agora um estudo de uma obra, e já tinha feito de mais duas, que nós contratamos laje pré, que você diminui de 12 carpinteiros numa laje para 3. É isso que a gente precisa fazer, diminuir mão de obra, diminuir a dependência da mão de obra nas nossas obras. E outro ponto legal também que já está se fazendo, além da laje pré, para todo empreendimento, são as escadas pré. Tá certo? Já está se fazendo escadas pré-moldadas, coisa que já se fazia no passado, mas para a alvenaria estrutural. Tem dado super certo. Tá? Então, eu oriento os senhores que vejam isso. Questões de varanda, isso é muito discutido. Você fazer esse tipo de anteparo por conta de incêndio, que são aquelas abas, isso é um prejuízo enorme para quem constrói com alvenaria estrutural. Eu diria que aquele tipo de solução é bem melhor, né? Solução reta de lá, ou até mesmo você pegando essa mureta de 1,20 m e fazendo ela toda para cima. Em alvenaria, deixar uma laje simples e toda a mureta, porque além de tirar a área de gradil, você resolve o problema da compartimentação de corpo de bombeiro. Então, até isso você tem que escolher e orientar o arquiteto daquilo que você quer para projetar para o custo. Então, pessoal, terminando aqui, eu deixo essa mensagem para vocês, né, que projetar para o custo é projetar com consciência, é fazer da criatividade um instrumento de responsabilidade, é construir o possível sem abrir mão do essencial. Pessoal, muito obrigado.
A Bárbara já está ali me comendo o fígado, tá certo? Tenho que deixar vocês agora, tá bom? Obrigado. Falando nesse ponto de controle tecnológico, que a gente vai nas obras, é uma reclamação muito forte. Se a gente for fazer uma comparação com outros sistemas, estrutura de concreto armado reticulado, a gente não ensaia a estrutura. A gente não faz prova de carga, a gente ensaia o material concreto. Nem o aço a gente ensaia. O aço a gente confia que ele é um material, né, já certificado, acreditado. Se for falar em alvenaria estrutural, além dos materiais, a gente tem o prisma. Né? Por que tem essa preocupação em alvenaria estrutural e em outras estruturas, por exemplo, parede de concreto, a gente também não ensaia uma paredinha de concreto, um pilarzinho com aço? Na alvenaria estrutural, além dos materiais, fazendo uma analogia com o concreto, se ensaiasse o bloco, a argamassa e o grout, seria o que ensaia na estrutura reticulada. A gente ensaia o prisma, tem uma dificuldade de amostragem, uma amostragem grande, estatisticamente bem mais rigorosa do que as outras normas. Existem coeficientes de desvio padrão, que muitas vezes todos os resultados dando acima do seu FPK, traz para baixo por causa do desvio padrão. É difícil o berçário, adorei a palavra berçário na palestra, e o transporte. Além disso, o pedreiro hoje, se ele é bom na produtividade, ele vai na produção. É o pior pedreiro que vai fazer o prisma, porque se ele fosse bom, ele estava... O Davi não ia deixar ele fazer prisma. Eu queria fazer essa provocação, eu sei que é uma discussão de norma, mas eu queria ouvir mesmo a opinião de vocês, por favor. Estatisticamente, né, o concreto. Quando você faz os dois corpos de prova, lá, as duas, você pega o maior porque você considera que, na alvenaria, se o desvio aumentar, a gente reduz Qual que é a sua opinião disso? Bem, eu passei uma experiência bacana de aprendizado que nós, há 7, 8 anos atrás, na empresa anterior que eu estava, nós começamos a fazer alvenaria estrutural, né, naquele momento, etc., acreditando no sistema, e foi muito interessante porque a gente ensaiava o bloco, ensaiava a argamassa, ensaiava o grout. Quando chegava no laboratório, o prisma não passava. Né? Isso, o tempo inteiro isso. Né? Onde é que está o problema? Onde é que está o problema? A gente foi investigar, e a gente achou o problema que foi justamente a armazenagem do prisma, o transporte do prisma. Tanto é que a gente começou a fazer uma gaiola de aço, tá certo? Uma gaiola metálica com 2 borboletas, para você acondicionar o prisma ali dentro daquelas borboletas, colocar em cima de colchão no caminhão e levar isso lá para o controle tecnológico, fazer o rompimento do corpo de prova. Então, a gente passou por isso, aprendeu, tá certo? E, recentemente, agora em julho, quando a gente estava saindo de lá, a gente já estava fazendo o primeiro projeto, primeira obra com 29 pavimentos em alvenaria estrutural. Ou seja, tirando o melhor que o bloco, que o material pode dar nesse sistema. Por quê? Aprimorando o fazer o prisma, aprimorando as equipes de moldar o prisma e melhorando o transporte, né, na qualidade para ter um rompimento bacana. Então, aproveitar o material, aquilo que ele tem de bom. Meu nome é Marcos Barral, sou da Uterprem, e a gente fica muito contente, né, ver tantos players assim que trabalham com o nosso sistema. E na questão do prisma, eu queria complementar que o mercado, né, a gente está provocando, então a partir do ano que vem a BCP, que hoje é um dos pilares de qualidade, vai estar fazendo os ensaios de prisma também pela BCP, e a gente vai estar disponibilizando também, que eu acho que é bem importante, eu também gostei muito dessa questão do berçário do prisma, né? Então, a gente vai estar fazendo cursos pela própria BCP em obra de treinamento de execução de prisma, porque o que a gente vê bastante é realmente não dar atenção devida. Vai ser feita uma cartilha agora no primeiro trimestre, mostrando todo o processo de execução de prisma, colocando todos esses artefatos, né, de cuidado na moldagem, transporte, e também na questão do ensaio, né? A gente tem visto bastante laboratório que, infelizmente, na hora de executar um prisma com bloco de altíssima resistência,
tem Não tem nem a deixado prensa, né? tem deixado bastante a desejar com equipamentos. Então, o mercado, né, a nossa cadeia está reagindo nesse sentido, e a partir do primeiro trimestre já vai ter esse mecanismo aí de controle pela própria BCP. Davi? Barral, uma das dificuldades que a gente teve quando a gente partiu para fazer prédios mais altos em alvenaria estrutural, por incrível que pareça, foi achar prensa para romper bloco de 30 e 32 MPa. Tá certo? Eu rodei, eu acho que uns 15 dias em São Paulo, atrás de prensa e não achei. Então, as empresas, inclusive a BCP, tá certo? Não tinha essa prensa. É necessário que as empresas que fazem controle tecnológico também comecem a pensar num futuro próximo, tá certo? No sentido de, eu não sei como é que está hoje já deve estar melhor, mas na época que nós procuramos prensa, só teve uma empresa que tinha a prensa para o bloco de 30 e de 32, tá certo? Então, precisa também fomentar as empresas de controle tecnológico para que elas se adaptem a esse novo modelo que a gente está partindo agora, que são prédios altos em alvenaria estrutural. A indústria, ela está tendo que tomar esse papel. Realmente é uma situação que a gente tem enfrentado, os laboratórios estão muito mal preparados. Nossa indústria tem uma prensa que hoje só tem a nossa e a da BCP. Uma prensa, acho que é de 300 toneladas, alguma coisa assim, que é um investimento alto, uma prensa dessa é quase R$300 mil, e a gente tem visto isso, né? Então, mas o recado que a gente pode colocar é que a indústria tem feito seu papel, a gente tem investido, não só a gente, como nossos concorrentes, investido em equipamentos, hoje pesados para a alvenaria estrutural, para dar esse respaldo para o mercado. Então, eu acho que a gente vem de um momento também de uma mudança, né, com a questão do Minha Casa Minha Vida. No caso da alvenaria, eu falo que é minha casa para toda a minha vida, né? Outros sistemas construtivos que se propõem, a gente não sabe quanto tempo vai durar essa questão. Então, a alvenaria é minha casa para toda a minha vida. E aumentou muito a demanda nos últimos tempos, e a indústria está reagindo, né? Então, o recado que eu posso colocar é que a indústria tem feito papel. No ano que vem a gente já praticamente aumenta em 25% a capacidade produtiva, e para 27% quase que 60%. Então, o Prisma é um cuidado, vai ter essa cartilha agora que vai sair para o mercado, o treinamento também já é uma realidade, e a BCP vai investir numa prensa de R$1 milhão quase, em estrutura, para poder ser o fiel da balança. Hoje, quando tem um problema na obra, às vezes fica sem o fiel da balança, né? Então, a BCP, a partir do próximo semestre, já tem essa estrutura para atender vocês, né? Bem, bom dia. Primeiro, obrigado a todos aí pelas palestras. São duas perguntas, na verdade. Uma, quando vocês falaram muito sobre a execução da alvenaria estrutural, eu vi muito a explicação usando blocos em concreto. Existe algum motivo pelo qual, por exemplo, o uso de blocos cerâmicos não é amplamente mais utilizado? Tem vantagens, desvantagens? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda seria, vamos dizer assim, a pergunta de $1 milhão, né? A questão de mão de obra. Hoje, a gente tem uma dificuldade, está tendo uma dificuldade muito grande no mercado com relação à mão de obra, até mesmo conversando com outros colegas aqui antes do início das palestras. Teve uma das construtoras que até falou que, para a execução de alvenaria estrutural, eles estão com muita dificuldade para conseguir ajudantes, serventes, para poder fazer a alimentação nos andares, e que até eles têm tido uma estratégia de utilizar, vamos dizer assim, profissionais mais graduados para poder fazer esse trabalho, aumentando muito o custo do sistema. Vocês veem alguma alternativa para esse tipo de problema? Davi? Uma experiência também interessante que eu queria compartilhar com vocês. Há 3 anos atrás, nós protagonizamos um piloto onde nós chipamos os operários da obra. A gente pegou um chip, colocou no capacete dos operários, cada um dos operários, e a gente colocou um aparelho de captação. Isso é real. A gente colocou um aparelho de captação em cada um dos pavimentos, né? O pavimento ia subindo, a gente ia aumentando essa captação de pessoas. E no canteiro de obras, na nossa sala de controle, a gente tinha a curva de balanço, tá certo? A gente tinha, naquele dia, quantas pessoas deveriam estar em cada um dos andares, e a gente comparava aquilo com a realidade.
Ou seja, o chip mandava para a gente o pulso, dizendo naquele momento quantas pessoas tinham, e a gente media com a linha de balanço. E a gente começou a ver que chegava às 7h30 da manhã, 8 horas da manhã, e a nossa medição foi terrível. Foi 60% do tempo as pessoas estavam ocupadas. Ou seja, em 60% do tempo no dia, as pessoas estavam nos seus postos de trabalho. Olha que dado alarmante, né? A gente não mede isso. Mas só conseguimos medir porque as pessoas estavam chipadas. Você avisou, Davi, eles? Não, eles sabiam. Tinha um tag aqui na cabeça. Mesmo sabendo? Mas a gente não sabia quem era a pessoa. Sim, claro. Mas a gente sabia a função da pessoa. E outra coisa que a gente fazia, quando o cara saía dos limites do prédio, era um prédio de uma torre só, quando o cara saía do limite do prédio, o chip não funcionava mais, porque não tinha captor em banheiro, nada disso. A gente sabia que ele saiu, né? Então a gente começou a perceber que o problema, tá certo? Não era a falta de mão de obra. O problema era a falta de mecanização, era a falta de equipamento, era a falta de controle de subida e descida de cremalheira, era problema de bebedouro nos andares, era problema de sanitário, o cara saía lá de cima para ir no sanitário, lá na casa do chapéu, tá certo? Então, com essas medidas que a gente tomou, o normal seria, poxa, minha produtividade está baixa, vamos aumentar a mão de obra, né? Mas não, minha produtividade está baixa, vamos melhorar a logística de canteiro. Eu acho que a gente tem que partir para isso. E quando a gente fala, o professor Biraci falou há pouco, é que a Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, ela mede a produtividade em relação ao valor adicionado dividido pela mão de obra aplicada. Esse número, professor, de fato tem diminuído bastante. O valor adicionado é tudo aquilo de material que você tem, só material, em cima, na parte de cima. Embaixo, a quantidade de mão de obra. Se você pega equipamentos, tá certo? E com esses equipamentos você tira a mão de obra, industrialização, você tira a mão de obra, a gente saiu de 12 carpinteiros para 3 carpinteiros por laje quando fizemos a laje a pré-laje, por exemplo. Então, o denominador, ele diminui. E a produtividade medida pela FGV, aumenta. Mas o que a gente tem visto hoje em obra, quase todas as construtoras, é que o histograma, o Biraci, ele antigamente era uma curva de Gauss perfeita, né? Você tinha no início da obra pouca gente, aumentava para caramba ali naquela hora que a obra está subindo, depois descia. Hoje não. Ele desce, quando chega aqui no pico, ele continua. Tem obra terminando com 300 pessoas. Mas por que isso? É outro fator, não é falta de mão de obra, é terminalidade que está uma bosta. Tá certo? Está uma bosta. Os caras não estão sabendo terminar a obra. As FVS que meu amigo aqui falou, tão importante no sistema da qualidade, o cara vai fazer uma FVS de um vão, tem um puta de um buraco ali na parede, o cara dá o vão como pronto. Por que ele dá o vão como pronto? Porque o empreiteiro tem que receber. Mede e paga. Né? Então, as questões ligadas à terminalidade logística estão machucando mais do que a falta de mão de obra. Vocês podem ter absoluta certeza disso. Bom dia. Eu sou da BR Corp, é uma incorporadora e estruturadora de negócios. Meu dia a dia não está muito ligado à parte técnica de engenharia, mas eu acho que talvez a minha pergunta seja para o professor Ubiraci, que é com relação ao custo, até onde, em termos de verticalização, compensa fazer a alvenaria estrutural ao invés da convencional. Só para complementar, é porque um dos nossos parceiros está com várias obras aqui no Brooklyn, inclusive, em alvenaria estrutural, com 29 pavimentos. Mas de outros parceiros a gente já ouviu dizer que a partir de 24 pavimentos já compensa fazer a convencional ao invés da estrutural, em função do reforço que você precisa colocar na estrutura. Então, Fábio, né? isso. Fábio, é o seguinte, hoje, eu estou falando hoje, recente, muito recente, como eu falei, você hoje pode usar blocos de 26 MPa para fazer prédios de 28 pavimentos, ok? Isso já é possível de acontecer.
Eu fiz um projeto há 2 anos atrás, ele está gabando agora a parte estrutural, que esse projeto a gente fez isso, a gente começou, era um prédio alto, de 26 pavimentos, a gente não tinha ainda essa informação da melhoria e dos resultados de ensaio, de prismas, etc. A gente fez uma estrutura misto-quente, tá certo? Até o 6º, 7º pavimento, era uma alvenaria estrutural muitíssimo reforçada, tá certo? Pilares no meio do negócio, paredes até de concreto para isso aí, para a gente conseguir chegar lá nos 26 pavimentos, tá certo? E foi uma grande bobagem que a gente fez, a gente aprendeu com isso, porque o bloco a gente aprendeu que indo a fundo na característica do material, o material que eu falo, prisma, como o professor aqui falou, o Franco, você consegue chegar nos 28 pavimentos muito mais barato do que uma estrutura comum, tá certo? Reticulada. Por quê? Porque hoje você não precisa mais fazer esses reforços, tá certo? No passado recente, a gente fazia os reforços, mas hoje a gente está vendo que esses reforços não são necessários. Evidentemente, se você também respeitar o projeto no sentido de fazer tudo com pórticos, tá certo? A estrutura porticada, a largura do prédio é fundamental. Às vezes um terreno aqui na Vila Olímpia é um negocinho fininho, entendeu? 12 metros, 11 metros, 29 metros, não passa a alvenaria estrutural. É melhor abandonar e fazer outra coisa, tá certo? Se você não tiver a largura suficiente, tá certo? Que o professor aqui pode falar qual que é o ideal, eu acho, no meu chutômetro é 14 metros, tá certo? Você não chega lá. Vier com 28, 29 pavimentos, com 11 metros de largura, para fazer uma linguicinha aqui, não vai a alvenaria estrutural. Aí o projetista tem que ficar fazendo viga e travamento, ficar fazendo esses mistos quentes, entendeu? No meio do processo, tá? Tá ótimo. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Tudo bem, Guilherme da Concreserve, bom dia. Guilherme da Concreserve. Primeiramente, parabenizar aí a todos os palestrantes, conteúdo muito rico. E aí, a minha pergunta para o professor Davi e todos os demais, né? Com a tendência dos edifícios mais altos, né, de alvenaria estrutural, principalmente nas regiões urbanas, a tendência é que o grout aumente a resistência, o prisma aumente a resistência, né, o bloco de alvenaria, o FBK, e, consequentemente, também o concreto, né? A gente que é fornecedor de concreto, a gente está sempre muito próximo da alvenaria estrutural, porque não é outro método construtivo que vai excluir a necessidade da concreteira na obra, muito pelo contrário. A gente está lá na fundação, nas lajes, enfim, no grout. E o risco que a gente entende hoje no mercado é justamente o que o Marcos Daltrepin falou, o professor Davi falou, em relação aos ensaios, né? A gente tem encontrado muita divergência nos controles tecnológicos, né? A quantidade de laboratórios que a gente tem hoje no mercado deixa um pouquinho a desejar. Hoje, a Concreserve, 95% dos casos que a gente faz uma contraprova com a BCP, a gente identifica uma falha no controle tecnológico. Então, hoje a gente é uma empresa certificada, a gente tem sido cobrado aí pelo mercado para que a gente seja certificado, uma certificação específica da BESC e da BNP. E eu queria entender, o Sinduscom, qual que é a ideia para a gente homologar melhor esses laboratórios, uma vez que o mercado está aquecido e pode trazer muito retrabalho aí para a construtora. Davi, deixa eu só fazer uma citação. A gente falou muito da USP, dos professores. O Davi, ele é coordenador e professor da Mauá, tá? Então, a gente conhece mais o Davi aqui no mercado, né? Como diretor de engenharia, tudo. Mas o Davi tem um trabalho acadêmico também. Obrigado por lembrar. Vamos lá, Davi. Obrigado aí pela pergunta. Um grande abraço para a Concreserve, tá certo? São parceiros aí de longas datas. Inclusive, esse projeto que nós desenvolvemos, que eu havia desenvolvido com o professor Paulo Helene, né? A Concreserve participou dele do começo, meio e fim desse projeto, né? Mostrando que um grout bem feito, uma argamassa bem feita, tá certo? É o ponto de partida para cumprir a norma, somente isso, né? O que a gente estava vendo era descumprimento de norma o tempo inteiro. Nós ensaiamos grouts pré-fabricados, daqueles caríssimos, né? Aqueles que custam ensacados absurdamente, com resistências altíssimas. É bem mais de R$1.000 o metro cúbico, né? Quando faz a conta. Ensaiamos o grout da Concreserve. Tá. E o grout da Concreserve deu a resistência que se esperava, tá certo? A gente fez os rompimentos de corpo de prova, etc, etc, etc.
A questão dos laboratórios, em relação ao Sinduscom, o Sinduscom ele pode fomentar esse tipo de coisa, tá certo? Eu acho que é uma provocação bem bacana. Amanhã vai ter reunião do CTQ, a reunião mensal do CTQ. Eu não vou estar presente, mas eu vou pedir para o Davi Júnior, aí, que vai representando a Urbic, que provoque exatamente isso. Como é que a gente pode fazer para trabalhar junto aos laboratórios, para que eles sejam homologados, certificados, que eles tenham uma capacidade maior de nos atender nesses novos tempos, que eu chamo isso aí. Agora, você tem toda a razão, o concreto sempre vai ser necessário, tá certo? A alvenaria estrutural não é concorrente do concreto, né? Eles andam juntos. Tem laje, né? O Davi quer complementar. A questão da grua é muito engraçado, como as coisas se complementam, né? Tem aquele slide aí das engrenagens, né? Se a gente parte para o uso de laje, pré-laje, Aí não tem como. tem que ter grua. Tem que então, ter, não tem qual jeito. que é a conta hoje em dia? Já que tem grua, vamos fazer explorar ela. pré-laje. Pré-laje, escada. Se não tem grua, não adianta nem Não fazer adianta. conta. Perfeito. Tá certo? Porque Assim, colocar uma grua e fazer pré-laje, colocar uma grua e não fazer pré-laje, a conta não fecha. Exatamente isso isso aí. que ele está falando. Mas a gente usa muito grua. Quando tem a grua, quando precisa da grua, Tem que explorar a grua. explora com a pré-laje, né? Ele é seco. Vamos lá. Eu queria perguntar para o André e para o Luiz a questão das faixas de resistência, né? Hoje as indústrias se modernizaram e os blocos estão atingindo novos níveis, enfim. Se não faz sentido você ter um maior uso de blocos de maior resistência, pulando algumas faixas de resistência, no intuito de você diminuir, né, tanta resistência na obra, consequentemente diminuindo o ponto de grout, e o ponto de grout também é um ponto que usa muita mão de obra, né? Então, consequentemente, você tem menos mão de obra e acaba tendo o mesmo custo ou equiparado. Um dos pontos que a gente abandonou, a questão do 30 e 32 MPa, foi justamente esse. Peso. A gente nem chegou a ensaiar bloco de 30. A gente foi até 26 e disse assim, daqui para frente, inviabiliza por conta do peso. Você lembra o peso, Davi? É mais de 20 quilos, né? Eu não lembro, é mais 20 quilos, mas eu não lembro exatamente o peso. Mas eu sei que é mais de 20 quilos. Então não tem como fazer isso. O cara não vai produzir e você perde o cara. Que naquela obra que a gente chipou os caras, quando a gente descobriu que o problema, a grua, ela estava sendo muito utilizada, principalmente para o transporte de pessoas, tá certo? E não só de materiais, muitas pessoas subindo e descendo. Desculpe, elevador cremalheira. Desculpe. Grua, cabeça. Então, elevador cremalheira. Aí o Gustavo morre. Desculpem. Elevador cremalheira. É a fome, talvez, viu? Mas o cremalheira não estava atendendo exatamente por conta da quantidade de pessoas que levava. A gente implementou o processo de fazer o elevador em ascendência. Então, a gente começou a montar o elevador junto com a estrutura. Montar e funcionar o elevador junto com a estrutura. Era um prédio de 26 pavimentos, estrutura mista, aquele misto quente que a gente falou, alvenaria estrutural, onde a gente montava o elevador a cada 5 pavimentos. A gente liberava o posto no 5º pavimento, montava o elevador e ele funcionava para pessoas, não funcionava para materiais. E aí, o outro elevador também entrando em ascendência, liberava mais 5 andares aqui de estrutura. Esse elevador aqui já subia mais 5 pavimentos. Por quê? Porque o conceito da casa de máquina hoje não é aquela casa de máquina que você pendurava lá em cima. Era a casa de máquina que ela colocada no trilho. A casa de máquina subia, o motor do elevador, ele subia com o trilho, né? Ele subia com a estrutura. Foi uma experiência super legal. O único cuidado assim, maior que a gente teve que fazer, isso foi uma parceria que a gente fez com a Otis do Brasil, era a cobertura dessa casa de máquina, né? Porque era uma cobertura feita de telha, a gente fazia impermeabilização para a água não entrar no posto de elevador. E essa cobertura a gente ia subindo a cada 5 pavimentos. Quando nós terminamos a estrutura, com 20 dias, os elevadores todos estavam funcionando. Tá certo? E o transporte vertical de pessoas foi altamente viabilizado. E a cremalheira, ela teve um alívio muito forte, porque ela passou a transportar menos pessoas. Né? Beleza. Aproveita, já fica. Vamos fazer a parte final aqui. Vou pedir para cada um fazer um minutinho a mensagem final aí para o público.
Começando por você, Davi, do evento Olha, de hoje. A minha mensagem é de muita alegria de estar aqui com todos vocês e ver que vocês prestigiaram o evento. O C3 é mestre em fazer eventos, eu procuro atender a todas as solicitações aí de participar dos eventos do C3. Gosto muito, inclusive, dos patrocinadores, são pessoas também muito queridas, tá certo? Então, expressar minha felicidade, minha alegria e dizer a cada um de vocês que projetem para o custo, tá certo? Coloquem engenharia na hora da incorporação lá, começar a sonhar muito alto. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos. Obrigado.